Boa noite, meu nome é João Pedro, sou um homem branco, tenho barba no rosto, estou vestindo uma camiseta preta e estou sendo visto do ombro para cima. Então, o tema do meu projeto é Incluindo a Inclusão, usando uma disciplina eletiva para abordar direitos humanos. Ela faz parte do eixo temático 4, Práticas Inclusivas na Educação Básica e Ensino Superior. Os autores, então, sou eu, João Pedro Ponciano, e o Alexandre de Oliveira Legendre, que é o meu orientador no mestrado. Os slides, então, são fundos brancos e no topo de cada slide vai ter a logo do evento. E então, partindo então agora do objetivo, por que eu pensei em criar então essa eletiva de Incluindo a Inclusão? O objetivo principal então foi aprofundar, enriquecer e ampliar o repertório dos alunos sobre as diferentes deficiências e singularidades de cada indivíduo, proporcionando dinâmicas e debates para o desenvolvimento do senso crítico e percepção e aceitamento das diferenças que cada indivíduo possui dentro e fora do ambiente escolar. Então, trabalhamos desde diferentes deficiências, a parte de inclusão, a parte de segregação, a parte de desenvolvimento sobre políticas inclusivas no momento escolar e como isso ser trabalhado e ser também assim conviver no mundo de inclusão. Então, o projeto foi desenvolvido em dois grandes momentos, era um projeto de 6 meses, a eletiva, então pegou 2 bimestres da escola, foi trabalhar com adolescentes do nono ano do fundamental e alunos do primeiro ano do ensino médio, então teve essa mistura, teve essa enturmação de alunos de diferentes séries aí. Então a gente dividiu em duas grandes partes. A primeira parte foi desenvolvida o quê? Antes de começar a primeira parte, então, para começar então aquele quebra-gelo, aquela diferenciação na parte da eletiva, eu entrei com uma dinâmica para eles, que chama a dinâmica do monstrinho, onde eu criei de uma forma lúdica um tema inclusão. Como que participa assim? Então, na dinâmica, eu passava alguns comandos para os alunos, eu dei folha sulfite para eles, e dava um comando de como desenhar seu bonequinho. Então, o primeiro comando era uma cabeça grande, depois um braço comprido, uma pequena, e a cada 5 minutos eu dava um novo comando para eles se desenhando. Quebra-gelo nessa primeira aula, então, eu quis mostrar para eles que cada pessoa tinha uma essência, cada pessoa tinha uma singularidade, tinha uma especificidade, e estava tranquilo, é legal ser diferente. Então, aqui embaixo, então, eu trago duas imagens desse produto final, que foram os desenhos dessa dinâmica. A primeira se produzindo, então, o painel, e a segunda já o painel pronto com todos os desenhos, e ao centro a frase do Carlos Drummond de Andrade, que eu falo que foi uma frase que eu carreguei até o final da minha letiva, toda aula. Eu recitava eles para os alunos, que é: ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é um estranho ímpar. Então, partindo dessa primeira aula, nas semanas subsequentes foram trabalhados o contexto histórico da inclusão em diferentes sociedades e épocas. Então, a gente trabalha desde a pré-história, passando por Roma, Grécia, Egito, era medieval, iluminismo, e chegamos nos cotidianos, então, nos dias atuais. Falando sobre as diferentes deficiências, desde a física, a intelectual, sem muito aprofundamento, foi só dando uma pincelada com os alunos e falando sobre as adaptações, como o reconhecimento, como poderíamos ajudar, como poderiam ser incluídos na sociedade essas pessoas, e também definições sobre inclusão, segregação, equidade e capacitismo. No capacitismo, então, como era a época de Copa do Mundo, ano passado, então trabalhamos muito sobre o capacitismo na parte do esporte, aí no futebol. Então, aqui embaixo eu trago mais 3 imagens. Na primeira, então, eu em sala de aula apresentando, então ele deu aprendiz incluindo a inclusão, e aqui do lado alguns slides que eu desenvolvi e trabalhei com eles durante essa primeira parte, que fala sobre as diferenças entre exclusão, segregação, integração e inclusão. O outro slide foi sobre capacitismo, e quando falava sobre as deficiências, os tipos de deficiências, eu sempre tentava trazer alguns personagens, seja de quadrinhos, seja de desenho, seja uma parte mais assim de filme, um pouco mais trazendo a realidade deles, para demonstrar que pessoas com deficiência têm a mesma capacidade que uma pessoa dita normal. Então, para finalizar a primeira parte, os alunos apreciaram o filme O Rei do Show, para eles entenderem que na época ali, pessoas que iam para o circo eram pessoas deformadas, pessoas que eram excluídas pela sociedade por ser diferentes, e demonstrar todo esse envolvimento. E depois, essa eletiva era o final, era o segundo semestre do ano, então pegou o terceiro e quarto bimestre, e caiu bem na época de Setembro Azul, que fala sobre a comunidade surda. Então a gente teve uma palestrante que veio falar sobre livro, a comunidade surda, conversou com nossos alunos, ensinou alguns sinais para eles. Então aqui a primeira imagem é sobre o filme O Rei do Show, um cartaz que mostra os personagens. E o segundo, então, aqui algumas fotos da palestra. Assim, na primeira ali, o logo da introdução dela, que fala sobre o Setembro Azul, ela explicou o significado do Setembro Azul. E a segunda imagem, então, falando sobre as posições da mão para criar letras no sistema Libras. Então, a segunda parte da proposta de atividade foi iniciada sobre tecnologia assistiva e desenho universal. Então, aqui trago alguns exemplos de alguns slides que eu utilizei em sala de aula. Sendo a primeira imagem, estou falando sobre eletivo e inclusão, com o grande tema desenho universal e tecnologia assistiva. A segunda imagem fala sobre o desenho universal e a definição dele, assim como a terceira e a quarta imagem, então, vai falar sobre a definição abrangente do desenho universal e a tecnologia assistiva, e na quarta imagem eu falo sobre a divisão dos produtos da tecnologia assistiva, que a gente delimitou e separou alguns. E quando eu entrei no facilitadores pedagógicos, foi um pouco mais fácil através desse assunto, porque a escola contém uma sala de recurso, então eles tiveram acesso a algumas coisas que tem na sala de recurso para adaptação pedagógica, e foi trabalhado, então, isso, e a escola também já tem uma rampa de acesso para cadeirante, então foi um tema gostoso de ser trabalhado. Porque na parte final foi trabalhado os temas também de preconceito e intolerância. E quando entramos nesse assunto, foi um pouco difícil trabalhar com os alunos, porque eles não consideravam algumas atitudes preconceituosas ou algumas atitudes que fosse racista ou machista, porque eles falavam que era um momento de brincadeiras deles, era um momento de interação entre eles. Então, para isso, partir por
dois caminhos. O primeiro, apresentação em slides, onde eu falei sobre os tipos de preconceito, como eles agiram na sociedade, falei desde o nazismo até o sistema da segregação racial nos Estados Unidos, para deixar um pouco mais leve esse conceito, porque eu já estava vendo com alunos do 9º ano e primeiro ano do ensino médio, então eu parti um pouco então ali para o lado da música, então eu trouxe 3 músicas para eles, que foi primeiro o Geni e o Zeppelin, de Chico Buarque, A Carne, da Elza Soares, e Imagine, do John Lennon, para mostrar para eles como as músicas também trabalham sobre a questão de racismo, sobre a questão de homofobia. Então desenvolvemos tudo isso com os alunos na seletiva. E os resultados, então, perante a escola, a comunidade escolar, estabeleceu conexões entre os alunos e as diversas formas de diversidade presentes em seu meio, seja ali na escola, seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja na comunidade, no seu bairro, e também promoveu uma parceria virtuosa na comunidade escolar. Então, a seletiva teve essa dimensão com os professores, foi bem vista pela equipe gestora, pela equipe da coordenação ali, e então foi um conteúdo que foi bem visto, porque eles entenderam que o aluno tem que ver desde o ensino médio, desde o fundamental, e tem que ser discutido essas questões sobre inclusão, seja na escola, seja em qualquer outro ambiente. Então, aqui trago as referências biográficas. Olá, meu nome é Monique Monteiro Borba Pellegrini Neves, sou estudante do 4º ano de Pedagogia e Licenciatura da Unespar Paranaguá. Sou uma mulher branca de 41 anos, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros, estão soltos. Eu uso um óculos transparente, uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma parede branca com azul. A pesquisa em andamento que vou mostrar para vocês hoje tem o seguinte tema: Inclusão Educacional, uma análise nos projetos dos cursos de licenciatura da Unespar. O eixo temático é o eixo 4, Práticas Inclusivas na Educação Básica e Ensino Superior, feita por mim e pela professora doutora Roseneide Maria Batista Cirino. Introdução. A educação inclusiva é um fato incontestável em todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. No ensino superior, essa demanda também tem se apresentado ano a ano. Nesse contexto, a universidade também é chamada à inclusão de pessoas com deficiência nos seus espaços e nos processos formativos que oferta. A Unespar é a última universidade criada no estado do Paraná no ano de 2013, a partir da união das 7 faculdades isoladas, sendo então configurados os 7 campi, sendo eles União da Vitória, Apucarana, Curitiba 1 e 2, Paranaguá, Paranavaí e Campo Mourão. Este relato de pesquisa em andamento tem como objetivo discutir aspectos referentes à inclusão e atendimento à diversidade humana previsto nos PPCs dos cursos de licenciatura. Metodologia. A metodologia da pesquisa é de cunho bibliográfico e pesquisa documental, que busca nos PPCs dos 38 cursos de licenciatura do Unespar aspectos, componentes curriculares articulados à inclusão e educação especial e diversidade. No banco de tese de dissertação da CAPES, compreendendo os últimos 6 anos de publicação, 2019 a 2023, buscamos pelos descritores inclusão em licenciatura, para o que o sistema apontou 195 produtos. Desses, na filtragem inicial, com o foco para a discussão dos PPCs, apenas 36 se aproximavam da nossa temática. Após esse início, procedemos à leitura dos resumos e busca no sumário sobre os temas pertinentes ao nosso interesse, resultando por fim em 19 produtos, entre teses e dissertações, que estão apresentados na discussão teórica da pesquisa em andamento, juntamente com os outros teóricos, que dialogam sobre a inclusão e formação inicial. Para a coleta de dados, a pesquisa documental, buscamos a página da Unespar Prograde. Os dados foram inicialmente organizados em planilhas Excel com a indicação do campus, licenciatura, componentes curriculares ou referências sobre a temática e o número da página. Atualmente estamos na fase de análise e discussão dos dados dos 38 PPCs. Quando o mesmo curso é ofertado em mais que um campo, será indicado o nome do curso seguido da letra A, B e assim conforme a necessidade. Fundamentação teórica. Para efetivar inclusão escolar é necessário criar um ambiente de aprendizagem no qual as necessidades dos alunos venham a ser atendidas. O professor precisa estar devidamente instrumentalizado para garantir a consecução dos objetivos relacionados ao Programa de Educação Inclusiva por ele implementado. Cruz, 2008, página 18. O campo da formação inicial de professores é uma dimensão importante para consubstanciar
as análises acerca da inclusão e o atendimento à diversidade humana. E, embora diversos fatores colaborem para a exclusão, entendemos que a compreensão dos processos de exclusão, nos quais são inseridos inúmeros alunos, perpassa também pelo processo formativo que os professores universitários desenvolvem na academia. Cirino, 2015, página 111. É fato que a inclusão não é e não pode ser responsabilidade única do professor, mas seria ingênuo não considerar que a formação dos professores é um dos principais desafios para a prática docente inclusiva. Costa, 2015. Considera-se ainda o disposto na resolução número 2, de 1º de julho de 2015, que prevê formação inicial e nível superior, que essa formação deve possibilitar ao professor o exercício da docência nas diferentes etapas e modalidades da educação brasileira. Até o momento atual da pesquisa, constatamos que nos 38 projetos de cursos analisados apresentam a disciplina Língua Brasileira de Sinais, Libras. Esse dado não passa despercebido, visto que a Libras, no ano de 2005, torna-se obrigatória nos cursos de formação inicial de professores. Além da Libras, há nos distintos cursos disciplinas voltadas à temática e cujas emendas abordam a temática. Assim, passamos a descrever como elas estão presentes no curso no andamento da pesquisa. Considerações finais. A pesquisa ainda em andamento evidencia que a inclusão no ensino superior tem se constituído numa temática de grande relevância, sobretudo a partir da perspectiva das políticas afirmativas, do ponto de vista da política do ensino de graduação, que se materializa nos projetos de cursos nesse estudo de licenciatura. Desvela que essa temática ainda se desenvolve com maior incidência nos cursos de pedagogia. E as demais licenciaturas ainda não há compreensão unânime de que essa temática é muito importante na formação do futuro professor. E no final, as referências. Muito obrigada pela oportunidade desse evento tão importante. Olá, pessoal. Eu me chamo Juliane, sou doutoranda em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e vou apresentar um trabalho intitulado Inclusão Escolar de Estudante com Trissomia 21 nos anos iniciais do ensino fundamental. Primeiramente, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher, loira, os cabelos na altura dos ombros lisos, uso óculos com armação com detalhes na cor marrom. No momento, estou usando um batom na cor vermelho e uma blusa verde. Ao fundo, há uma porta e um armário na cor branca. Então, para iniciar, sabemos que a educação é um direito de todos, inquestionável e inegociável. Porém, observamos movimentos buscando criar novas possibilidades para incluir realmente todos os alunos. E dentro desses movimentos, a literatura evidencia a presença de novas possibilidades para a inclusão escolar de estudantes com síndrome de Down. Atualmente, usamos a nomenclatura alunos com trissomia 21. Diante disso tudo, de todos esses avanços que a gente vem identificando na inclusão escolar dos alunos público-alvo de educação especial, esse trabalho ele tem como objetivo relatar a experiência da atuação de uma acompanhante terapêutica com um aluno com trissomia 21 em uma escola particular do ensino fundamental. Essa experiência ela ocorreu, teve início em janeiro de 2023 e até a submissão desse trabalho havia aproximadamente 5 meses de atuação dessa profissional com esse estudante. É importante relatar que esse estudante, ele já apresentava no ano anterior um acompanhante terapêutico, todavia, com a mudança do ano letivo, foi também mudado a profissional que estava ali acompanhando esse estudante. O estudante, ele possui 6 anos de idade, está frequentando o primeiro ano do ensino fundamental e, como eu já havia falado, e de uma escola da rede privada de um município do interior de São Paulo. Inicialmente, é importante também contextualizar o grupo em que esse estudante estava inserido. Ele possui uma professora que
dentro dessa turma, que conduzia as atividades com esse grupo de 20 alunos. Essa professora apresentava uma vasta experiência com estudantes público-alvo da educação especial e também com o ensino fundamental. E a profissional de apoio também apresentava uma grande experiência com esse público. É importante ressaltar que a profissional era assistida por uma equipe multiprofissional de uma clínica dessa mesma cidade, que com isso ela conseguia ter esses momentos de troca, tanto com a psicólogo, como a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional e os demais profissionais que ali estavam atuando também com essa criança. Inicialmente, quando essa profissional ela foi inserida no contexto escolar, foi realizado vários diálogos com a equipe da escola para alinhar as propostas, entender as demandas e buscar efetivar, possibilidades para a inclusão escolar deste estudante, nesse grupo, que ele estava ali frequentando. Dentro das demandas que foram ali evidenciadas, estavam estas relacionadas com questões comportamentais e também questões acadêmicas, E aí foi pensado em possibilidades para promover a acessibilidade para esse aluno nesse contexto. Como eu apresentei no início, foi uma experiência que atualmente tem-se 5 meses, Então é uma experiência bem curta. E é importante, mas é importante, diante disso, também relatar os avanços, as conclusões do que foram ocorrendo nesse curto período, Diante disso, observou-se ao fim desses 5 meses, com essas reuniões frequentes, com esses diálogos com o grupo clínico e o grupo escolar, foram observados avanços relacionados a atender comandos, a coordenação visomotora, a própria comunicação e a linguagem dessa criança, e também foram observados grandes avanços no processo de aprendizagem desse estudante, graças a essa parceria que foi ali efetivada dentro desse contexto. Diante disso, eu concluo essa fala reafirmando a importância de atuações colaborativas e parcerias entre diferentes profissionais para que seja efetivado a inclusão escolar de todos os estudantes. Olá, meu nome é Paula, eu sou educadora especial e doutoranda do programa de pós-graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelo longo, preto e está solto. Eu faço uso de óculos e hoje estou vestindo uma blusa preta. Ao fundo, uma parede cinza. Na minha apresentação, todos os slides possuem fundo branco com elementos decorativos em forma geométrica nas bordas, em tons cinza, rosa, laranja e amarelo. A escrita está em preto. O título do meu trabalho é Indicação de Altas Habilidades Superdotação na Educação Infantil, um relato de experiência. Este trabalho foi orientado e é de coautoria da professora doutora Rosimeire de Araújo Rugni, da Universidade Federal de São Carlos. Sabemos de toda a diversidade de crianças que estão incluídas na educação infantil. É possível encontrarmos aquelas que demonstram um nível excepcional em uma ou mais áreas. Essas crianças geralmente aprendem e se desenvolvem em um ritmo mais rápido do que seus colegas de mesma idade. A Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, define aqueles com altas habilidades / superdotação como aqueles que apresentam uma ou mais habilidades acima da média em determinadas áreas, como a intelectual, a acadêmica, a liderança, a psicomotricidade e ou artes, aliado à criatividade, ao envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse, os quais perpassam todos os níveis de ensino. Neste relato, irei descrever uma experiência minha em 2 escolas de educação infantil, sobre o processo de indicação de altas habilidades em criança por seus professores. O objetivo foi verificar se os professores conseguiriam indicar em seus alunos características inerentes às altas habilidades.
Metodologia. A experiência foi conduzida com a aplicação do Manual de Identificação de Altas Habilidades Superdotação, desenvolvido por Pérez e Freitas, de 2016. Participaram dessa experiência 3 professores que atuam na educação infantil. Relato de experiência. Com este trabalho, pretendemos contribuir com a equipe escolar quando porventura se depararem com situações semelhantes. A hipótese central é de que o conhecimento sobre altas habilidades influencia na indicação de alunos por seus professores. Então, eles foram convidados a preencherem a lista de triagem denominada Lista de Verificação de Altas Habilidades Superdotação Educação Infantil. Essa lista foi desenvolvida a partir dos pressupostos teóricos de Renzulli, visando contribuir na triagem para a identificação e, consequentemente, no atendimento educacional das pessoas com altas habilidades na escola. Trata-se de um material que foi desenvolvido para o uso do professor, baseado na literatura e na constatação de pesquisas, conforme as autoras citam no documento. Foi possível verificar um baixo índice de indicação de estudantes com características de altas habilidades nas turmas verificadas por seus professores. Possivelmente tal fato ocorreu em decorrência da falta de capacitação dos educadores para identificar em seus alunos inteligência superior, o qual se revela uma das maiores dificuldades para o desenvolvimento das ações dirigidas aos superdotados. Citação de Sabatella, 2013, página 112. A eficácia da indicação do professor ainda é limitada e discutível, a não ser que esteja associada a recursos que lhe tragam maior segurança, ou seja, feita com apoio de professores que já tenham treinamento para reconhecer os indicativos de altas habilidades e as características comportamentais do aluno superdotado. Considerações finais. A experiência mostrou que os professores tiveram dificuldade de indicar em suas turmas características inerentes às altas habilidades ou superdotação. Também assinala-se a subjetividade no preenchimento das listas de verificação, o que pode prejudicar o processo. A formação docente para o trabalho com esses estudantes é fundamental para o seu reconhecimento, fato que irá desencadear as ações pedagógicas para o atendimento que assegure seus direitos educacionais. Entretanto, observa-se que isso não está acontecendo devido à carência de conhecimento e discussão sobre o tema nas escolas. É importante destacar que a lista de verificação aplicada neste relato faz parte da etapa inicial do processo de identificação de altas habilidades e, posterior, deve ser complementada por uma avaliação multiprofissional. Slide final de agradecimento. Obrigada, @paula.educadorespecial. Logos, PPGEES, Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, -UFSCar, CAPES. Oi, eu sou Carla Gonçalves Távora, eu sou doutoranda em Tecnologia da Unesp, orientada pelo Eduardo Martins Morgado. Hoje eu vou apresentar sobre jogo inclusivo para o ensino de inglês, para a GPEP. A língua inglesa é de extrema importância para a sociedade, é uma língua universal que permite a interação com diferentes culturas, conhecimentos e negócios. Os jogos permitem uma maior assimilação de vocabulário e pronúncia, e é uma prática de ensino motivacional dentro do contexto de sala de aula, devido ao maior engajamento e interesse com o ensino e atividades. Por isso, os docentes devem utilizar esse engajamento para contribuir com a aquisição da língua. O objetivo é testar os jogos digitais inclusivos para smartphones nas versões Android e iOS, para o ensino de inglês. O material e método foi feito por uma pesquisa bibliográfica de campo. Na etapa de bibliográfica foi utilizado artigos científicos nos últimos 7 anos de publicação e procurados no Google Acadêmico. Na etapa de pesquisa de campo, foi utilizado o smartphone para download de jogos em inglês para serem analisados. E a análise de dados foi realizada com uma abordagem quali-quantitativa para a descrição e explicação da temática.
Os resultados apresentam 4 jogos. O Duolingo, que pratica a leitura, a tradução, a pronúncia, atendendo os níveis básico até o avançado de conhecimento em inglês. Permite que as pessoas com deficiência visual compreendam a frase e as palavras através do som que o jogo proporciona ao usuário. English Learn with Picture. Ele trabalha com a associação de imagem à palavra em inglês, tornando-se um jogo que requer um conhecimento básico para aprender. Apresenta uma acessibilidade com voice para que as pessoas com deficiência visual compreendam as palavras, letras e imagem através do som. Word of Odors pratica a construção de palavras precisando de um maior conhecimento a respeito de vocabulários para construir essas palavras. Não apresenta nenhuma acessibilidade. Foi possível encontrar observações de usuário reclamando da necessidade de voice e suporte ao leitor de telas. Perguntados. Permite uma versão inglesa sobre conhecimentos gerais, sobre entretenimento, arte, geografia, história, ciências e esporte, com perguntas e respostas. Não apresenta nenhuma acessibilidade. Diante disso, jogos apresentados para o ensino de inglês, apenas o Duolingo apresenta contribuições significativas para a inclusão no ensino. English Learn with Picture precisa de melhorias com suporte ao leitor de telas. Word of Odors e Perguntados precisam da implementação da acessibilidade. Porém, entende-se que os jogos apresentam relevância como instrumento de ensino, incentivando e motivando os alunos a utilizar para o ensino da língua inglesa, principalmente nos requisitos de vocabulário e tradução. Essas foram as referências utilizadas e essa pesquisa tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior à CAPES. Obrigada. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Eliana Cristina Pedroso de Oliveira, sou professora de Educação Básica 1 e 2 da Rede Municipal de Ourinhos, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências no Unesp Bauru. Sou vista de ombros para cima, mulher branca, cabelo comprido, pretos, olhos pretos. Uso uma camiseta branca, uma camisa branca, né? Com colete amarelo por cima e brincos dourados. Vou apresentar o relato de pesquisa do eixo 4, Práticas Inclusivas na Educação Básica do Ensino Superior, com o trabalho intitulado Letramento Matemático e a Libras na Inclusão de Estudantes Surdos sob a perspectiva de profissionais da educação. Escrito por mim em conjunto também com a professora doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências, Maria Aparecida Ferreira de Paiva, e o professor doutor Éder Pires de Camargo, da mesma instituição. A construção do letramento matemático nos anos iniciais do ensino fundamental se faz favorável para a organização das reflexões, das práticas pedagógicas, para promover raciocínio, a comunicação e as aprendizagens em diversos contextos. A língua brasileira de sinais, a Libras, desenvolve um papel fundamental quando tratamos de estudantes surdos envolvidos no contexto educacional, pois é um recurso de extrema importância para o desenvolvimento dos estudantes público-alvo da educação especial, além de contemplar o respeito linguístico, o direito linguístico desses estudantes. Partindo desses pressupostos, como justificativa, foi realizada a coleta de dados de uma pesquisa de doutorado em andamento, na qual utilizou-se como um dos instrumentos um questionário em formato de entrevista, com 3 profissionais da educação, a diretora de uma unidade escolar, a professora polivalente e a professora intérprete de Libras, presente na sala de aula. Isso tudo em uma cidade do interior do Paraná. O objetivo geral era analisar os caminhos para o letramento matemático, para o desenvolvimento na aprendizagem do sistema de numeração decimal, aos alunos surdos da etapa dos anos iniciais do ensino fundamental. Tratou-se de uma pesquisa participante com abordagem qualitativa de cunho descritivo, na qual requer que o pesquisador
traga informações sobre o objeto de estudo, relatando os fatos e os fenômenos de uma determinada realidade. O trabalho está embasado na teoria histórico-cultural, a qual tem como pressuposto manter um olhar ativo sobre a criança com surdez na escola, bem como os demais elementos, no âmbito escolar. Para isso, é importante evidenciar que a aprendizagem é mediada pela interação e pela linguagem e ação. O perfil acadêmico e experiência das 3 profissionais da educação participantes ficou configurado como todas são graduadas em pedagogia, sendo que a intérprete também tem especialização em Libras e tem a licenciatura da Letras Libras. O tempo no magistério varia de 5 a 15 anos. Ao serem questionadas se já tinham tido contato com os estudantes surdos, as 3 profissionais responderam que sim, que já tinham tido experiências com o público-alvo da pesquisa. Notou-se que em todas as respostas dadas pelas profissionais da educação, destaca a dificuldade em ouvir e conforme os níveis de surdez, os níveis de audição, bem como quanto o menor grau de surdez incentivo a utilização dos aparelhos auditivos, remediando assim a situação presente nesse contexto, no contexto escolar. As respostas se pautaram na questão da impossibilidade de comunicação e assim dificuldade de interação com os demais. Diante disso, infere-se o quanto o grau da surdez ainda é visto como fator determinante no sucesso escolar desses estudantes. Fator esse que dificulta e até mesmo impede que esse processo de inclusão escolar aconteça efetivamente. Muito obrigada.